Primeiro selo. Em Apocalipse 6:1 diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei. E ouvi como em voz de trovão, um dos 4 animais que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Zacarias 10, verso 3 diz: Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. A casa de Judá é comparada a um cavalo do Senhor na peleja. Este sempre foi um símbolo de guerra, de força militar. No entanto, estamos vendo uma batalha espiritual sendo travada. Este cavaleiro tem um arco e ele tem uma coroa sobre a cabeça e saiu para vencer, representando o povo de Deus, a casa de Judá moderna, o Israel espiritual, a primeira igreja que saiu vencendo para vencer. Quando o evangelho tinha sido pregado em todo o mundo conhecido, todos os apóstolos estavam espalhando a verdade e a igreja crescia. Está aqui então simbolizada a luta que a igreja estava travando no meio secular em que ela se encontrava, e no primeiro cavalo ela sai vitoriosa. O cavalo branco que denota a pureza primitiva da mensagem e da doutrina que os apóstolos pregavam, onde não havia infiltração do Estado, onde não havia ainda corrupção e apostasia. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Vermelho, que por muitas vezes na Escritura se refere a sangue, derramamento de sangue. Denota uma época em que a igreja travou inúmeras batalhas contra a perseguição do Estado, que martirizou os cristãos, os entregou às arenas de Roma, que os queimou, que os crucificou, que os perseguiu, os aprisionou. E este cavalo vermelho, ele representa o período sangrento da história da igreja cristã, do ano 100 ao ano 323 da nossa era. E aí saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. A grande espada do cavalo vermelho representa o poder de matança que o Império Romano infligiu sobre a igreja cristã no segundo e terceiro séculos. E esta igreja, que estava inicialmente triunfando, vencendo, foi acometida pela matança e pelo martírio. Em Apocalipse 6, verso 5 diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha um par de balanças na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiquei o azeite e o vinho. O cavalo preto representa a desolação. A igreja está começando a ficar desolada. A escuridão representa a obscuridade espiritual que estava agora caindo sobre a igreja cristã. Este cavaleiro segurava uma balança em suas mãos. A Escritura diz que esta balança tem uma conotação negativa, pois ela está seguida por uma carestia, por uma exploração. E o livro de Provérbios fala que a balança enganosa é uma abominação para o Senhor. Provérbios 11, verso 1. Portanto, a igreja de Pérgamo estava falsificando a palavra de Deus. Foi o período em que Constantino entrou no seio da igreja cristã, mudando
diversas práticas cristãs introduzindo paganismo, suas festas romanas, seus ídolos e, principalmente, sua maneira corrupta e desigual de governar a igreja cristã. Então vemos que o cavaleiro está pedindo uma medida de trigo, 3 de cevada, por 1 denário. Denário que em Mateus 20, verso 2, representava um dia equivalente a um dia de pagamento de um trabalhador. Era tudo o que se podia comprar. Se cumpriu também a profecia de Amós capítulo 8, em que havia uma fome na terra e uma sede, não de pão, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus, onde a Bíblia seria acorrentada, os estudiosos da Bíblia perseguidos e o povo mantido na obscuridade, na ignorância. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Em toda a Escritura, o amarelo representa palidez, representa ausência de cor, representa completa desolação, representa a morte, representa a ausência de vida que a igreja cristã iria passar durante a Idade Média, a igreja de Tiatira. Aquela igreja que estava sendo conivente dos pecados de Jezabel, espiritualmente falando, de uma liderança corrupta. E que agora estava matando, perseguindo os cristãos em toda parte. A morte e o inferno seguiam, por onde Roma impôs sua perseguição, por meio da Inquisição, por meio de inúmeras sanções e perseguição aos detentores do verdadeiro evangelho. Ela matou, no que se estima, mais de 50 milhões de cristãos. Foi a igreja quem mais matou em toda a história. Foi a igreja romana, do Vaticano. E que foi simbolizada pelo 4º cavalo, o amarelo, que deixava por onde passava um rastro de morte e de perseguição. Em Apocalipse capítulo 6, verso 9, diz: e havendo aberto o 5º selo, vi sobre o altar das almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Queridos, mais uma vez o altar se refere a um dos itens do santuário, que era terrestre e que depois foi substituído pelo santuário celestial. Este altar se refere ao altar de incenso, onde as orações dos santos eram depositadas ali. Estas almas debaixo do altar não tem condição de ser literal, porque debaixo do altar não caberiam tantas pessoas ou tantas almas. Realmente é um símbolo de que as orações dos santos, dos mártires, dos perseguidos durante toda a Idade Média e durante todo o poderio perseguidor de Roma pagã estavam sendo lembrados pelo Eterno nos céus. Assim como antes lemos que as orações dos santos tinham subido até o trono de Deus, e como na história em que Caim matara Abel, o sangue daquele inocente clamava a Deus. Não no sentido literal da palavra, em Gênesis capítulo 4, verso 10, mas no sentido simbólico de que Deus está a par do sofrimento e da perseguição do seu povo e que Ele irá agir na hora certa. Ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E foram dadas a cada um vestes compridas brancas. E foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo.
até que seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos. No futuro haverá perseguição. O mesmo poder que perseguiu durante a Idade Média poderá uma vez mais reacender sua fúria. E estamos vendo que o número de mártires ainda não está completado. Este número será completado ainda quando a nova ordem mundial, que irá dizimar aos milhares, cumprir este legado terrível, em que o Salvador irá permitir, mas que não ficará impune. Em Apocalipse 6, verso 12, diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve grande tremor de terra. Este grande tremor de terra assinalou um dos primeiros grandes sinais da proximidade da volta do Salvador. Foi em Lisboa, no ano de 1755, que ocorreu um dos maiores terremotos da história, rachando Lisboa quase que ao meio. E isso foi um primeiro sinal que já se cumpriu da proximidade da vinda do Filho do Eterno. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. O dia escuro foi 19 de maio de 1780, quando durante o dia não se podia enxergar ao meio-dia uma folha em branco diante do rosto de alguém. Essa escuridão foi vista em todo o Novo Mundo, especialmente no território dos Estados Unidos, e à noite se cumpriu a profecia de que a lua se transformaria em sangue. Presságio de que a perseguição dos mártires, o sofrimento deles, era ainda lembrado pelo Criador dos céus e da terra, e que ele estava para julgar estas coisas. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. A queda das estrelas se deu em 13 de novembro de 1833. Esse fenômeno foi registrado em todos os jornais no Novo Mundo, nos Estados Unidos, e aquilo marcou muito a noite daqueles americanos. Foi espantoso ver meteoros caindo por toda parte, como estrelas caindo do céu, realmente como a profecia prediz. Um outro sinal da brevidade da volta do Filho de Deus, que já se cumpriu. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Em Isaías 34, verso 4, e todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha de David, e como cai o figo da figueira. Os céus se enrolando como um livro representa a atmosfera sendo dissolvida pelas chamas abrasadoras do dia da vinda do Senhor. Quando escreveu o apóstolo Pedro, em que os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há passarão. E este grande sinal será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Não haverá segunda chance, não haverá arrebatamento secreto, todas as coisas serão destruídas por ocasião da vinda do Filho de Deus. É o que ensina o livro de Apocalipse, dado a explicação sobre a reação dos ímpios, os que não estiverem preparados. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro,